Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação. Uma grande notícia, hein? Urgente. Flamengo acerta com Ezequiel Barco e proposta aos russos já está na mesa. Nós vamos passar para vocês todos os detalhes de como anda essa negociação. Surpresa para muitos, mas não para quem acompanha o Família da Nação, que a gente já vinha dizendo do interesse do Flamengo em Ezequiel Barco. Nesse momento, o jogador encontra-se acertado com o Flamengo. Flamengo buscando um acordo com o clube e, segundo um jornalista russo, o Flamengo, se fizer essa proposta, que está na mesa já do empresário, para encaminhar ao clube russo, o Flamengo levará o jogador. Nós vamos explicar todos os detalhes, valor da proposta, tempo de contrato, quem é Ezequiel Barco, para quem não conhece. Olha, vou dizer para vocês, hein? É jogador para mudar o Flamengo de patamar. É um belíssimo de um jogador. Então, queria primeiro pedir a vocês para que metam o dedo no like. Sobe, 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 sobe. Você que estava insatisfeito, né, chateado com o Flamengo nesse momento, Flamengo que vendo aí o rival, né, o Fluminense jogando uma semifinal de Copa do Mundo e Flamengo nesse momento, né, treinando, jogadores aí fazendo festa para a despedida do Gerson, perdendo jogadores importantes. Pelo menos essa notícia é boa e causa um alento a nós torcedores que estamos vendo diretoria fazer um papelão, né, de contratar Mickey, contratar, enfim, fazendo o torcedor do Flamengo de pateta. Mas parece que eles vão se redimir e tentar, ao menos, esperamos que consiga a contratação de um grande jogador. Mete o dedo no like e se você gosta de informação do Mengão em primeira mão, cara, clique no botão vermelho, brota, 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 aqui para o Família da Nação. Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho da notificação. Nós vamos começar agora um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza que eu tô na área e se derrubar é pênalti. Galera, assim, uma situação polêmica aconteceu no dia de ontem, né? Ontem à noite, Gerson, que não se apresentou para se despedir dos companheiros na parte da manhã, junto com o Flamengo, ele tinha programado uma festa de despedida. E assim, fica uma polêmica no ar, né? Eu confesso a vocês que eu não vou entrar nessa polêmica, mas muita gente nas redes sociais, uns criticando e uns defendendo. Na minha opinião, o Gerson fez história com a camisa do Flamengo, é um grande jogador. Se ele quis ir embora, cara, o problema é dele, vá. Não quis fazer uma despedida para o torcedor do Flamengo, não quis aparecer para poder se comunicar e se despedir do torcedor do Flamengo, como muitos jogadores fazem. Tudo bem, é direito dele, aqui a gente, cada um com o seu cada um. Temos certeza que amanhã ou depois vai aparecer aí ou ele ou o pai dele pedindo para voltar, né? Porque ninguém aguenta ficar na Rússia por muito tempo. Então, é isso que vai acontecer. Mas a polêmica, ela se dá no sentido de ter uma festa no sábado à noite e aí em meio a treinamentos do Flamengo, né? O Flamengo teve 5 dias de folga, semana inteira de folga, perdeu no domingo para o Bayern, aí a diretoria deu, a comissão técnica, aliás, deu segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tudo de folga para os jogadores. Poxa, seria de bom tom, né, que se fizesse essa despedida, essa festa, meio a folga dos jogadores, né? Pelo menos na minha opinião. Porque, assim, eu não acho nem que seja momento para festa. O Flamengo não vive um momento de festas. Lembra o Gabigol fazendo festa no dia do seu aniversário, num momento inoportuno, né? Enfim, todo mundo criticou. Acho que não veio numa boa hora, mas assim, não vou criar polêmica com relação a isso, não. Eles quiseram fazer, que façam.
O Flamengo voltou a treinar ontem de manhã, treinamento hoje de novo, e ontem à noite jogadores numa festa. Então, que a gente sempre vai lutar por menos, né, bonde da Estela, bonde das festas e mais profissionalismo e mais dedicação na equipe do Flamengo. Enfim, a festa contou com a presença dos MCs Oruan e do MC Pose do Rodo. Eles que fizeram lá o show, né? Da festa da despedida do Gerson. Bom, é, é polêmico. No mínimo, é polêmico. A gente não vai entrar aqui nessa questão porque não queremos criar polêmica, mas eu acho que essa festa, isso poderia ter sido feito durante a semana, durante a folga dos jogadores. Vamos falar de notícia boa, né? Se o Flamengo está próximo de acertar, né? De anunciar, pelo menos, porque acertar já está acertado, né? A contratação do Mickey Johnson, que é um jogador que vem como uma aposta, né? Enfim, pelo menos se o Flamengo contratar o Ezequiel Barco, é uma prova de que o Mickey está vindo como uma aposta. E aí é um bom sinal. Aí eu concordo com a contratação do tal do Mickey. As informações que a gente recebeu é que o Flamengo, o interesse que o Flamengo tinha em Ezequiel Barco, ele se confirmou e o Flamengo vem negociando com o jogador há cerca de um mês. E chegaram num denominador comum: 5 anos de tempo de contrato, salário acordado com o Flamengo, tudo definido. Ontem à noite, houve, segundo a gente apurou, uma reunião do empresário do jogador com pessoas do Flamengo, né? Não vou citar nem nomes para poder evitar qualquer tipo de problema. Pessoas da diretoria do Flamengo. O Flamengo tem muito pouca gente que responde pela diretoria. Então, acho que é muito fácil vocês saberem quem era a pessoa que participou da reunião. E nesse acordo, eles formularam a proposta do Flamengo, o que o Flamengo vai levar para o Spartak Moscou para poder contratar o jogador. E essa informação já bateu lá na imprensa russa. A imprensa russa destaca, inclusive, o jornalista Ivan Karpovik, peraí, deixa eu pegar aqui, Ivan Karpov, dizendo que o Flamengo fará uma proposta de 14 milhões de euros pela contratação do Ezequiel Barco. E que, segundo apurações dele, e aí apurações dele lá na Rússia, é exatamente o valor que o Spartak Moscou aceita negociar o jogador. Então, muito provavelmente, o empresário do atleta já sabia o valor, o Flamengo vai e faz a proposta, essa proposta já está na mesa do empresário, que vai levar para o clube poder aceitar ou não, né? É importante dizer aqui que o Flamengo acertou com o Barco, tempo de contrato, salário, e claro que vai ter que acertar com o clube, mas diante dessa informação que me animou demais, desse jornalista Ivan Karpov, jornalista russo, o Spartak quer exatamente esse valor. Se chegar uma proposta de 14 milhões de euros, o Spartak libera. E o porquê que o Spartak liberaria um jogador que está se destacando? Pelo fato do jogador pedir para sair. O Spartak entende que, para ele ser negociado, já que ele pediu para sair, pediu para ser negociado, o Spartak tem que ter, né, ao menos o mesmo valor que eles pagaram. E eles contrataram junto ao River o jogador por esse valor, o valor de 14 milhões de euros. Para vocês terem uma ideia, a gente está aqui acompanhando, trazendo para vocês. Eu não estou conseguindo compartilhar a tela, tá? Não sei porquê, mas eu vou dizer para vocês aqui. O Ezequiel Barco tem 26 anos de idade, 1,66 m, inclusive já jogou pela seleção argentina 4 vezes. E na última temporada, na verdade, na atual temporada, né, que é 24, 25, ele tem 36 jogos, fez
14 gols e 9 assistências. Se você trouxer para a temporada anterior, né, você vai ver que é um jogador, gente, diferenciado, tá? Um jogador diferenciadíssimo. Você vê como o jogador ele performou muito bem no River Plate, se destacou no River e também se destacou agora no futebol russo. Para quem não lembra, para quem não sabe, o Ezequiel Barco, ele é um jogador que já foi algoz do Flamengo, né? Ele fez o gol do título do Independiente, o título da Copa Sul-Americana, em que houve um pênalti e Ezequiel Barco, com 16 para 17 anos, pegou a bola, botou embaixo do braço e falou: eu vou bater. E o goleiro do Flamengo é nada mais, nada menos do que o Diego Alves, né? Ele foi lá, bateu, botou lá dentro e o Flamengo acabou perdendo o título para o Independiente dentro do Maracanã. Se eu não me engano, foi em 2018. Eu não tenho certeza se foi 18, mas foi mais ou menos 17, 18, o ano em que o Independiente foi campeão. O jogador depois se transferiu para o Atlanta United dos Estados Unidos e depois regressou para o River Plate, o River tendo pago 10 milhões de euros. No ano de 2024, ou seja, na metade do ano passado, o Spartak Moscou ofereceu e contratou o jogador por 14 milhões de euros e foi destaque, está sendo destaque, é o melhor jogador da equipe. No entanto, ele não se adaptou muito bem à Rússia, né? Segundo a gente apurou hoje, inclusive, o período de inverno muito rigoroso fez com que o jogador não aguentasse e pedisse para poder sair, né? Se transferir para um outro clube. O Spartak está sendo até flexível e, segundo o jornalista russo, o jogador, o Spartak aceita negociar o jogador mediante o pagamento de 14 milhões de euros. Bom, no primeiro momento, quando a gente fala assim, parece que está tudo acertado, né? Porque, poxa, se o Flamengo acertou com o jogador, se o Flamengo acertou tempo de contrato, se o Flamengo fez a proposta já de 14 milhões de euros, que é exatamente o valor que a imprensa russa diz que o Spartak aceita pelo jogador, não tem mais nada para poder negociar, e a gente tem que comemorar aqui, a gente vai anunciar o Ezequiel Barco como novo jogador do Flamengo. Não, nós somos cautelosos, a gente sabe que no futebol tudo muda, as coisas acontecem, cara, de uma maneira do dia para o outro, as coisas, sabe, se transformam. E tem um detalhe que é o que me deixa ainda preocupado. Essa proposta que o Flamengo está fazendo de 14 milhões de euros pelo Barco, ela está sendo de que maneira? O Flamengo está pegando o dinheiro do Gerson, o Flamengo está capitalizado, o Flamengo recebeu uma grana, uma bolada, que já está na conta do Flamengo, inclusive. 150 milhões de reais da FIFA, que já entrou, né? E 25 milhões de euros à vista pelo valor do Gerson. O Flamengo vai pegar esse dinheiro, vai pegar 14 milhões de euros para contratar o jogador e pagar à vista também? Ou o Flamengo vai tentar fazer esse pagamento parcelado? Porque a gente já sabe que eles querem 14 milhões de euros, mas será que eles querem à vista? Será que eles aceitariam um parcelamento? Então, o formato do pagamento, que é algo que a gente ainda não descobriu, tentei apurar antes de fazer esse vídeo, não consegui. A gente está sabendo maiores detalhes, a gente vai voltar aqui trazendo mais informações para vocês, mais vídeos para poder trazer detalhes dessa negociação. Fato é de que, enquanto a gente estava falando em Mickey, Carrascal, jogadores que estão numa prateleira bem abaixo, essa possibilidade agora do Ezequiel Barco nos deixa realmente muito animados, porque é um jogadoraço, um jogador que atua hoje numa função muito parecida com a do Arrascaeta. Quando ele começou, ele era praticamente um ponta esquerda, jogava como atacante pelo lado esquerdo, e hoje ele adaptou-se numa posição que é um meia de ligação, caindo muito pelo lado esquerdo, mas sendo um meia articulador, quer dizer, sendo um jogador que atua na função do Arrascaeta,
sendo ali, né, um jogador adaptado também ao futebol sul-americano. O Flamengo na Libertadores, jogo contra o Internacional, jogo decisivo, que é daqui a um mês, mais ou menos, pouco mais de um mês. O Flamengo não tem uma Arrascaeta, está suspenso com cartão amarelo. O Pulgar não joga, o Gerson foi embora, quer dizer, o meio-campo do Flamengo todo esfacelado. E tendo aí a contratação de um Ezequiel Barco, é para comemorar, é para fazer a festa, e eu, particularmente, estou muito ansioso para que as coisas deem certo e que o Flamengo consiga concretizar essa contratação. Você que está aí do outro lado, coloca sim ou não. Você é favorável à contratação do Ezequiel Barco? Gosta do jogador? Acha o jogador um jogador diferenciado que resolveria o problema do Flamengo ali naquela meiuca, naquela articulação? Coloca aí nos comentários, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.